Abra sua Bíblia comigo, se você pode fazer, no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 3 ao 8. Vamos orar antes? Deus, nós iniciamos nesse instante um exercício muito caro para a gente, que é de meditar no Evangelho, que é meditar na história de Jesus Cristo, teu Filho aqui na terra. E nós fazemos isso com ousadia, mas também com reverência. Nós fazemos isso com o coração aberto. Nós fazemos isso com devoção e fé. Fala com a gente, Pai, porque basta uma palavra e nós seremos curados, e nós seremos reorientados na vida, e nós teremos luzes para a caminhada. Fala com a gente, fala com esse homem, com essa mulher, fala com esse jovem, fala comigo, que esse ambiente aqui, Senhor, seja cheio da Tua palavra nesse instante. E nós contamos com a graça e a unção do Espírito, porque homem nenhum pode fazer se o Senhor não fizer, se o Senhor já não disponibilizar, se o Senhor não tivesse iniciativa. E nós sabemos que o Senhor tem, desde a eternidade, desde o início, o Senhor tem essa iniciativa de falar, de se comunicar, de se fazer entender. Então nós abrimos os nossos ouvidos, a nossa mente e o coração para guardar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Marcos 4, 3 ao 8. Ouçam, o que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Nenhuma sobreviveu. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e floresceram, produzindo uma colheita que superou todas as expectativas. Uma parábola bem conhecida da gente, a parábola do semeador. A figura do agricultor sempre me causou fascínio. Quando criança, eu passava as minhas férias em Mulungu, a cidade dos meus pais, ali perto de Guaramiranga. E ali só o que via era plantações de legumes, hortaliças, café, cana-de-açúcar, um roçado grande, bem verdinho, aquelas fileiras perfeitas, né? E eu ficava admirando os homens e as mulheres para lá e para cá, debaixo do sol de rachar, regando ou plantando a cenoura, o chuchu, o tomate, alface, batata, beterraba, e eu ficava admirado. Aí perto do final de semana, né, as pessoas enchiam o caminhão para vir para a Ceasa. E às vezes eu pegava carona nesses caminhões que vinham para a Ceasa, deixar todos os legumes e as hortaliças e tudo. E a pessoa que trabalhava na roça era vista com certa reverência, pelo menos entre os seus, pois era alguém sem preguiça, trabalhadora, saudável, forte, responsável. E na minha cabeça de criança, um semeador era um mágico, era um Deus, porque transformava uma sementinha de nada numa coisa bonita e boa de se comer. Um grãozinho de nada, uma cenoura, que bonito, que gostoso, um tomate. Aí eu comia tomate com açúcar. E era lindo de se ver. Eu até arrisquei trabalhar na roça, nas férias, né? Para ganhar algum trocadinho, para comprar bombom, para comprar chiclete. Mas menino de cidade grande, no interior,
já viu como é que é, né? Era só para sofrer bullying, era só para passar vexame, né? Eles diziam para mim, entre outros, parece uma moça com essa mão fina, não tem nem um calo, sabe nem pegar na enxada. Eu passava vergonha ali entre esses trabalhadores da roça. Plantar é uma arte que exige muita paciência, exige fé, exige esperança, trabalho diligente. É um trabalho envolvido pelo mistério da vida, que depende do tempo, do sol e da chuva na justa medida. É um trabalho muitas vezes ingrato e que lida com as pragas, que lida com as perdas da colheita. E eu pensei que a semeadura é uma rica metáfora para o cuidado com a humanidade. Eu pensei assim, que a semeadura, a plantação, é uma metáfora rica do cuidado com a humanidade, da plantação de coisas boas, dignas, honestas, verdadeiras. A semeadura é uma metáfora da vocação que deve ter a pessoa de plantar o bem. E eu quero olhar para essa parábola do semeador em busca de inspiração para uma tarefa que deve ser a de todos nós. Todos nós somos semeadores, todos nós somos lavradores, todos nós somos agricultores. A nossa vida não pode ser resumida a um projeto pessoal, individual, não pode. É muito triste uma vida que se consome apenas para sobreviver e procriar, que pensa apenas em si e na sua família. Eu sei, a vida é difícil, a gente tem que matar um leão por semana, a gente tem que correr atrás, mas é muito triste uma vida que se resume a sobreviver e a procriar. Somos todos irmãos que habitamos a mesma terra, de onde nós extraímos comida, água, roupa e moradia. Somos todos irmãos, estrangeiros, de religiões diferentes, ateus, independente de gênero, cor da pele, orientação sexual, condições econômicas ou físicas. Nós somos todos irmãos que habitamos o mesmo lugar. Além do projeto pessoal que cada um deve ter, é justo que se tenha, além de correr atrás da sobrevivência e boas condições para a família, precisamos cuidar da humanidade e do lugar onde moramos. Então, independente do seu ofício, você também é um semeador. Ainda mais quem se diz discípulo de Jesus, aquele que plantou abundantemente o amor, a gentileza, o afeto, a boa fé, a cortesia. Ele foi o maior dos semeadores. Quem se diz discípulo de Cristo deve ser semeador de coisas boas. Então, tendo em mente o homem e a mulher da roça e o semeador que saiu a semear, eu quero lançar luzes nessa tarefa tão necessária de espalhar o bem. Primeiro, toda pessoa pode florescer, por mais que os prognósticos digam não. Isso é tão certo como em um são dois. Toda pessoa pode florescer, por mais que todos digam não. Cada um, qualquer pessoa pode vir a florescer. Perceba, parece que numa mistura de loucura, fé e esperança, o semeador saiu a semear por todo e qualquer lugar. Vocês se lembram? E aí semeia entre as pedras, entre os espinhos, na beira do caminho, todo e qualquer lugar, o semeador sai espalhando semente em todo tipo de terra.
Eu não vejo que as sementes que o semeador carrega caem por acidente. Não. Enquanto ele vai procurando a terra ideal. Eu acredito que o semeador é uma pessoa de fé, que aposta em encontrar um lugarzinho que seja para acolher a semente. E aí ele sai semeando, jogando semente. A imagem é linda. O semeador tem fé que de todo lugar pode brotar uma flor. Por mais que a moça do tempo diga não, opa, o tempo está ruim, cuidado com a colheita, cuidado com a semeadura. Por mais que todos digam não, por mais que o terreno seja feio, impróprio ou pobre, esse semeador espalha a semente. Vai que dá certo. Parece que esse homem leu a poesia de Carlos Drummond de Andrade, A Flor e a Náusea. Nesse poema, a tarde está cinzenta, o poeta, de tanto tédio, ele tem ânsia de vômito, e ele se sente impotente e pessimista diante das injustiças e violência, e de repente o cenário muda quando o poeta diz, acompanha comigo: uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. O semeador pensou, poxa, se uma flor rompeu o asfalto, é porque havia uma fenda onde podia cair uma semente. É nessa esperança que vai o semeador, à procura de uma brecha, à procura de uma fresta, uma via por onde a vida possa surgir, porque ele é um semeador de fé. Quem quer plantar o bem, como o semeador da parábola, não dirá jamais, esse aqui é um zero à esquerda. Não vai dar em nada. Um professor por vocação jamais diria isso. Nem um pai, nem uma mãe. Muito menos um pastor, um padre, um guru, que uma pessoa não tem jeito. Pois, como Almir Sater, o semeador de fé sabe que cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. É nessa aposta que o semeador vai. Quem quer espalhar boas novas, quem quer espalhar o bem, beleza, palavras de fé, não vai desistir do fracassado, de quem pisou na bola, de quem decepcionou. O semeador insiste contra toda falta de esperança, semeia no que parece menos promissor. O semeador é Jesus, que não desistiu de mim e nem de você. Não sei você, mas às vezes eu me acho tão falho, gente, tão miserável. Uma hora eu tenho pensamentos nobres, oh, que coisa linda. Em outros, pensamentos vexatórios. Tantas vezes medroso, inseguro, sensível às críticas e elogios, ora fervoroso, ora sem fé, ora estimulado, às vezes pensando em desistir. Mesmo assim, Deus não desiste de mim. Ainda bem, graças a Deus, porque Ele é como um semeador, que Ele acredita que todo lugar pode florescer uma flor. Mesmo assim, Deus não desiste, e por gratidão a Deus, e por bondade, eu quero fazer o mesmo com as outras pessoas. Para o semeador da parábola, qualquer pessoa pode florescer. Isso é Jesus, isso é evangelho. O semeador saiu a semear e lançou a semente por sobre todas as gentes, porque como eu e você,
toda pessoa tem o direito de florescer. Segundo, para a humanidade reviver e se reinventar, a saída é sermos generosos. Generosidade. Ao ler a parábola do semeador, não é difícil imaginá-lo com um balaio cheio, sabe o que é um balaio, né? Um cesto cheio de semente, espalhando semente por todos os lugares, um cesto pesado. A imagem é prodigiosa, abundante, uma explosão de luzes e amores. O semeador semeia profusa e generosamente. A palavra generosidade tem pelo menos dois sentidos, ambos altruístas, desinteressados, que pensam no bem-estar do outro. O primeiro sentido, eu diria, que é o mais comum, fala de um gesto abundante, farto. Ele foi generoso em seu elogio para comigo. Que banquete generoso ele nos serviu. Fala de fartura, de abundância, né? De gesto largo. Mas o segundo sentido da palavra generosidade é aquela que nos sugere o filósofo francês André Comte-Sponville. Ele diz que a generosidade é a virtude do dom. E diz mais: ser generoso é agir em prol do bem-estar de um indivíduo cujos interesses não compartilhamos. Isso é generosidade. Agir em favor do outro, cujos interesses não compartilhamos, não tem a ver comigo, e eu faço pelo outro. Isso é generosidade. Eu penso que a cura da humanidade, gente, está na generosidade, nos dois sentidos, nos gestos largos e fartos, abundantes, mas também nos gestos que abençoam pessoas que sequer conhecemos, cujos interesses sequer compartilhamos, pessoas que sequer um dia conheceremos, há 4 gerações na frente, e eu faço porque eu estou olhando há 4 gerações na frente, eu faço por generosidade. Talvez a melhor palavra seja magnanimidade. Uma pessoa magnânima é assim, sabe que pode não colher o que plantou, mas espera que outros o façam. Isso é magnanimidade. Talvez eu não colha, mas outras pessoas podem fazê-lo. O fato de outros poderem colher o que ele plantou é a motivação do semeador de fé. Uma frase que expressa essa magnanimidade é do Frei Beto. Olha que frase linda. Admito que não verei o mundo de justiça e paz, a globalização da solidariedade, pelo qual empenho a minha existência. Console-me a certeza de que não participarei da colheita, mas faço questão de morrer semente. Olha que magnânimo. Faço questão de morrer semente, mesmo que eu não veja essa colheita, mesmo que eu não participe dela. Ele talvez não usufrua da colheita de 4 gerações daqui para frente, mesmo assim ele planta visando o bem da 4ª geração. O agricultor generoso não precisa ser mulher para lutar pelos direitos das mulheres de terem salários dignos, de poderem andar nas ruas com segurança. Mesmo assim ele luta por seus direitos. O lavrador magnânimo não precisa ser gay para lutar pelos direitos dos gays à vida, de construir família, de não sofrerem violência, preconceito e retaliações, porque ele é generoso. O semeador generoso não precisa ser afrodescendente, índio, quilombola, seringueiro, para lutar por seus direitos à terra, trabalho digno e moradia. Ele faz porque é bom, porque ele é generoso. Um lavrador ama até os seus inimigos quando ele é generoso. Como assim, pastor Márcio? Como é amar os inimigos? Forçar a amizade, dar um tapinha nas costas, insistir no perdão, sendo bobo, ingênuo? Não! Quando uma pessoa é magnânima, ela faz o bem sem olhar a quem.
ela semeia para toda a humanidade, onde até os seus desafetos são beneficiados. Quem tem a vocação da palavra, quem faz da palavra sua matéria-prima, poeta, escritor, professor, pastor, padre, profeta, há de ser generoso, há de espalhar com abundância a semente, há de espalhar em abundância, generosamente, com magnanimidade, palavras de fé, palavras do bem. O Milton Nascimento canta uma música do compositor uruguaio Léo Masliar, que descreve belamente a tarefa do artista, do poeta. Olha o que diz a poesia. Na minha cidade tem poetas, que chegam sem tambores nem trombetas, e sempre aparecem quando menos aguardados, guardados entre livros e sapatos, em baús empoeirados. Saem de recônditos lugares, nos ares, onde vivem com seus pares, e convivem com fantasmas multicores, de cores, que te pintam as olheiras e te pedem que não chores. Suas ilusões são repartidas, partidas entre mortos e feridas, mas resistem com palavras confundidas, fundidas, ao seu triste passo lento pelas ruas e avenidas. Não desejam glórias nem medalhas, se contentam com migalhas, de canções e brincadeiras com seus versos dispersos, obcecados pela busca de tesouros submersos. Fazem 400 mil projetos, que jamais são alcançados, cansados, nada disso importa, enquanto eles escrevem o que sabem que não sabem e o que dizem que não devem. Andam pelas ruas os poetas, como se fossem cometas, num estranho céu de estrelas idiotas e outras, cujo brilho sem barulho veste suas caudas tortas. Na minha cidade tem canetas, esvaindo-se em milhares, de palavras retorcendo-se confusas, em delgados guardanapos, feito moscas inconclusas. Andam pelas ruas escrevendo e vendo, que eles veem, nos vão dizendo. E sendo eles poetas de verdade, enquanto espiam e piram, não se cansam de falar do que eles juram que não viram. Olham para os céus esses poetas, como se fossem lunetas lunáticas, lançadas ao espaço, e o mundo inteiro, fossem vendo para depois voltar para o Rio de Janeiro. Essa é a vocação de um profeta, de um professor, de um semeador de fé. Por último, o florescer da vida é mistério e não depende de nós. Usando ainda a metáfora da semeadura, Jesus contou outra parábola que está no versículo 26 e diz assim: o reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. Ele vai dormir e se esquece do que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espiga e por fim o grão. Quando o grão está maduro, ele o colhe. É o tempo da colheita. Ainda que tenha esperança, o semeador, mesmo querendo uma colheita farta, aquele que semeia o bem, não tem como manipular e garantir os resultados. Não tem como garantir que vai dar certo. Não tem como garantir qual é a semente que vai dar certo, que vai brotar. E quando? Nasce sem a ajuda dele. Cresce sem a ajuda dele.
Sim, a gente pode fazer plano, a gente pode fazer muita coisa, trabalhar bastante, plantar, regar, cuidar, insistir, mas não depende de nós o florescer da vida. Há outras forças concorrendo. É por isso que na vida nós temos grandes surpresas, boas e más. Aquele de quem muito esperávamos, deu em nada. Puxa, cara, era uma promessa, deu em nada. Os que prometiam muito decepcionaram. Mas também aqueles a quem dedicamos menos tempo e de quem menos esperamos, deram uma linda árvore, gente linda. Vocês já tiveram essa surpresa? Puxa, eu quase não dediquei tempo para essa pessoa. Essa é a ambiguidade da semeadura. Crescem joios junto com o trigo, nascem ervas daninhas, a semente seca, outra encontra uma brecha no asfalto, e tudo depende do tempo, da vida, e por que não dizer, do acaso e do aleatório. E mais, tudo depende da liberdade das pessoas. Nós podemos plantar com esperança, fé, generosidade, sem fazer acepção de pessoas, mas o florescer depende da escolha livre e o exercício de cada um. Portanto, não é bom de maneira alguma a obsessão por resultados. A gente fica ansioso, angustiado, principalmente em se falando da humanidade, da semeadura do bem, que às vezes é ingrata. A gente trabalha, insiste, prega, conversa e parece que nada está acontecendo. Calma, está debaixo da terra, tem lá algo lá acontecendo. O bom mesmo, queridos, é focar na semeadura. Vai plantando, gente, vai plantando, vai espalhando, vai espalhando. Semear, lutar, trabalhar, não pelos resultados, mas porque a semente é boa. Pregar, espalhar o bem, a doçura, a bondade, não pela certeza de que vai dar certo, mas porque vale a pena, porque é bonito e bom. Fazer bondade, não focando os números, mas porque fazer o bem é bom. Uma linda maneira de viver. Pode ser que a gente não veja florescer, o florescer da justiça, da igualdade, do direito, apenas a geração futura, mas foi linda a plantação, foi lindo esse modo de viver, foi lindo esse sonho. E pode ser que o menor gesto, a semente de um grão de mostarda, deu uma árvore frondosa e linda. Nós não sabemos, não depende da gente. Precisamos ter a resignação do poeta Fernando Pessoa. Olha o que ele escreveu: o esforço é grande e o homem é pequeno. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que, da obra ousada, é minha parte feita. O por fazer é só com Deus. Faz a tua parte e descansa, meu. Faz o que pode ser feito. Aliás, você tem que fazer o que você pode fazer, porque Deus não vai fazer por você. Plantar, semear é contigo, você pode fazer. O por fazer é só com Deus. Eu encerro a minha palavra com o incentivo do apóstolo Paulo em Gálatas 6:9. Ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem, gente. Não vamos devolver violência com violência, ódio com ódio. Não nos cansemos de fazer o bem. Semeemos, amigos, porque vale a pena. A semente do Evangelho é boa, é bom fazer o bem. Semeemos com esperança e fé, com profusão e generosidade, com graça e bondade, com paciência e humildade. Há de florescer a vida ao seu tempo, com a graça de Deus e a boa vontade dos homens e mulheres. Fiquem em pé.